Minha mãe trabalha muito, mas o patrão não quer pagar o salário dela. Аз му да ще лiguei do processo. A chuva caía forte sobre as ruas apertadas da periferia de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho sujo que refletia luzes tremidas dos postes, encostada sob a cobertura enferrujada de um ponto de ônibus. Ana Clara, uma menina negra de apenas 12 anos, abraçava a própria mochila contra o peito, tentando se proteger do frio que parecia atravessar a pele. Seus olhos estavam fixos no final da rua, esperando ver a silhueta da mãe surgir, como sempre acontecia atrasada, cansada, mas ainda tentando sorrir. O tempo passava devagar demais. Os carros já eram poucos, e as lojas estavam fechando uma a uma. Ana suspirou, inquieta, e apertou os lábios antes de falar, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Minha mãe trabalha tanto, mas o chefe não paga. A frase saiu baixa, quase como um segredo. Ao lado dela, um menino que também esperava o ônibus virou o rosto, surpreso. Como assim não paga? Ele perguntou, franzindo a testa. Isso nem pode, né? Ana deu de ombros, os olhos ainda presos na rua escura. Ele sempre diz que vai pagar depois, que teve problema, que semana que vem resolve, mas nunca resolve. O menino ficou em silêncio por um instante, sem saber o que dizer. A chuva aumentou, batendo mais forte na cobertura metálica, criando um barulho constante que parecia preencher o vazio daquela conversa. E sua mãe? Ela não reclama, ele insistiu. Ana abaixou a cabeça, sentindo um nó na garganta. Ela tenta, mas ele ameaça mandar embora. E a gente precisa do dinheiro, mesmo que ele nunca venha completo. Naquele momento, uma figura apareceu ao longe. Uma mulher caminhando devagar, com os ombros caídos, segurando uma bolsa simples contra o corpo, mesmo à distância. Ana reconheceu imediatamente. Mãe, ela sussurrou. Dona Marisa se aproximava sob a chuva, completamente encharcada, o uniforme grudado ao corpo, os cabelos molhados escondendo parte do rosto. Quando finalmente chegou perto, tentou sorrir, mas o cansaço era mais forte. Oi, minha filha, você esperou muito. Ana balançou a cabeça, mesmo sabendo que havia esperado mais de 1 hora. Não, mãe, eu acabei de chegar. Marisa passou a mão no rosto da filha com carinho, mesmo com as mãos frias e ásperas pelo trabalho. Vamos para casa. Você deve estar com fome. Ana hesitou por um segundo, olhando nos olhos da mãe. Mãe. Ele pagou hoje por um instante. O silêncio pesou entre as duas. Marisa desviou o olhar, respirou fundo e forçou um sorriso que não convencia. Semana que vem ele paga. Filha, ele prometeu. Ana não respondeu. Apenas segurou a mão da mãe com mais força enquanto as duas caminhavam sob a chuva, lado a lado, em silêncio. Mas dentro dela, algo já não era mais o mesmo. Porque, pela primeira vez, ela começou a perceber que aquela promessa nunca chegava. Naquela noite, o pequeno barraco onde Ana Clara e Dona Marisa moravam parecia ainda menor do que de costume. O som da chuva continuava batendo no telhado de zinco, criando um ritmo constante que, em vez de acalmar, só tornava o silêncio mais pesado. Assim que entraram, Marisa tirou os sapatos encharcados e os deixou perto da porta, tentando não molhar ainda mais o chão já gasto. Ana colocou a mochila em um canto e caminhou até a cozinha improvisada, que era basicamente um fogão antigo ao lado de uma mesa pequena e 2 cadeiras diferentes, cada uma de um tipo. Ela abriu a geladeira devagar, como se já soubesse o que encontraria. Dentro, apenas uma garrafa de água, um pedaço pequeno de pão e um resto de arroz em um pote plástico. Mãe, ela chamou, sem virar o rosto. Oi, filha. Marisa respondeu, tentando tirar o uniforme molhado. A gente só tem isso para jantar. Marisa fez uma pausa, segurando o tecido úmido nas mãos.
antes de responder com voz suave. Hoje é simples, mas amanhã a gente melhora. Tá bom. Ana fechou a geladeira com cuidado e pegou o pão, tentando não demonstrar decepção. Eu não tô com muita fome, ela disse. Embora o estômago estivesse roncando, Marisa percebeu imediatamente. Aproximou-se devagar e colocou a mão no ombro da filha. Você precisa comer, Ana. E você, a menina perguntou, olhando diretamente nos olhos da mãe. Marisa sorriu de leve. Aquele sorriso cansado que já não escondia mais a verdade. Eu já comi no trabalho. Ana franziu a testa. Mas você sempre fala isso. Por um segundo, Marisa ficou sem resposta. Seus olhos desviaram, como se procurassem alguma saída que não existia. No fundo, Ana já sabia. Sabia que a mãe passava o dia inteiro limpando quartos de hotel, carregando peso, respirando produtos fortes. E mesmo assim muitas vezes voltava para casa sem comer direito. A menina respirou fundo e partiu o pão em 2 pedaços, estendendo um deles para a mãe. Então come comigo. Marisa hesitou. Não precisa. Filha, precisa sim. Ana insistiu, com firmeza. Eu não vou comer sozinha. A mulher olhou para aquela pequena mão estendida, sentindo o coração apertar. Aceitou o pedaço de pão devagar, como se aquele gesto fosse maior do que qualquer refeição. As duas se sentaram à mesa. O silêncio entre elas não era vazio, era cheio de coisas que nenhuma das duas conseguia dizer. Enquanto comiam, Ana observava cada movimento da mãe, o jeito como ela mastigava devagar, como se quisesse fazer aquele pedaço durar mais. O cansaço nos olhos, a postura levemente curvada. Mãe, Ana começou, hesitante. Por que você não procura outro trabalho? A pergunta ficou no ar. Marisa engoliu seco antes de responder. Não é tão fácil assim. Filha, eu já tentei, mas sempre pedem experiência, ou então pagam menos ainda, mas lá você nem recebe direito. Ana insistiu, a voz ficando mais baixa. Marisa suspirou, passando a mão no rosto. Às vezes, mesmo pouco, ainda é o que mantém a gente de pé. Ana apertou os dedos contra a mesa, sentindo uma mistura de raiva e impotência crescer dentro dela. Isso não é justo. Marisa olhou para a filha com ternura. Nem tudo na vida é justo, meu amor. Mas a gente continua tentando. Depois do jantar simples, Ana ajudou a lavar os poucos pratos, enquanto Marisa organizava o uniforme para o dia seguinte. Mesmo ainda úmido, ela o pendurou perto da janela, torcendo para que secasse até amanhã. Você tem prova amanhã, né? Marisa perguntou. Tenho, Ana respondeu. Então vai descansar. Você precisa estudar para ter uma vida melhor que a minha. Ana ficou em silêncio por um momento, olhando para a mãe. Eu não quero uma vida melhor sozinha. Eu quero que você tenha também. Marisa sorriu. Mas dessa vez havia algo diferente, uma mistura de orgulho e tristeza. Você já é a melhor coisa da minha vida. Mais tarde, já deitada em sua cama simples, Ana olhava para o teto, enquanto ouvia a chuva diminuir lá fora. O corpo estava cansado, mas a mente não parava. As palavras que tinha dito no ponto de ônibus voltavam à sua cabeça repetidamente. Minha mãe trabalha tanto, mas o chefe não paga. Dessa vez, ela não sussurrou. Apenas fechou os olhos com força, sentindo algo crescer dentro dela. Não era só tristeza. Era uma vontade silenciosa de mudar aquilo tudo, mesmo sem saber como. E, pela primeira vez, Ana percebeu que talvez ficar em silêncio não fosse mais uma opção. Na manhã seguinte, o despertador improvisado, um celular antigo com a tela rachada, tocou antes mesmo do sol nascer completamente. O quarto ainda estava escuro, e o ar carregava aquele frio leve típico das madrugadas em São Paulo, depois de uma noite chuvosa. Ana Clara abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pesado, como se não tivesse descansado o suficiente.
do outro lado do pequeno cômodo. Dona Marisa já estava de pé. Ela vestia o uniforme ainda um pouco úmido, passando as mãos sobre o tecido como se isso pudesse deixá-lo mais apresentável. Seus movimentos eram rápidos, quase automáticos, como alguém que já repetiu aquela rotina centenas de vezes. Mãe, você já vai? Ana perguntou, a voz ainda sonolenta. Marisa virou o rosto e sorriu, mesmo com o cansaço evidente. Já, filha. Hoje eu entro mais cedo. Ana se levantou na cama, apoiando os braços nos joelhos. Mas você chegou tarde ontem. É só hoje. Marisa respondeu rapidamente, pegando a bolsa. Eles disseram que tem muito serviço acumulado. Ana franziu a testa. Eles vão te pagar por isso. A pergunta veio direta, sem hesitação. Marisa parou por um segundo, mas não virou completamente. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, agora você precisa se arrumar para a escola. Ana não insistiu. Apenas observou a mãe terminar de se preparar, colocando um pedaço de pão em um guardanapo e enfiando dentro da bolsa. Você não vai comer agora? Ana perguntou. Eu como no caminho. Marisa respondeu. As duas trocaram um abraço rápido perto da porta. O abraço de Marisa era firme, protetor, como se ela quisesse guardar a filha ali por mais tempo. Mas logo soltou. Se cuida. Tá. Você também. Mãe. A porta se fechou, e o silêncio voltou a ocupar o pequeno espaço. Ana ficou parada por alguns segundos, olhando para a porta fechada. Depois, respirou fundo e começou a se arrumar. Vestiu o uniforme escolar, amarrou o cabelo e pegou a mochila. Antes de sair, passou pela cozinha e abriu a geladeira novamente, como se esperasse que algo tivesse mudado durante a noite. Nada havia mudado. Ela fechou a porta devagar e saiu. O caminho até a escola era longo, passando por ruas movimentadas, lojas abrindo, ônibus lotados e pessoas correndo contra o tempo. Mas, naquele dia, Ana não prestava atenção em nada disso. Sua mente estava presa nas mesmas perguntas. Por que ninguém faz nada? Por que minha mãe aceita isso? Por que esse homem pode simplesmente não pagar? Na sala de aula, a professora explicava matemática no quadro, escrevendo números e fórmulas que normalmente Ana entenderia sem dificuldade. Mas hoje, tudo parecia distante. Ana Clara. A professora chamou. Ela demorou um segundo para perceber. Ana Clara, você pode resolver esse exercício. A menina se levantou devagar, caminhando até o quadro. Olhou para os números, mas eles pareciam embaralhados. Sua mente estava em outro lugar. Eu não sei, ela disse baixinho. A professora a encarou. Surpresa. Você sempre sabe. O que está acontecendo? Ana deu de ombros. Nada. Alguns colegas trocaram olhares, cochichando. A professora suspirou. Tudo bem, pode sentar. Ana voltou para o lugar, sentindo o rosto esquentar. Não era vergonha da conta, era frustração. No intervalo, ela se sentou sozinha com um pedaço pequeno de pão que tinha trazido de casa. Enquanto comia, observava outros alunos rindo, trocando lanches, falando sobre coisas simples. Parecia um mundo completamente diferente do dela. Foi então que sua amiga Júlia se aproximou. Ei, você tá estranha hoje, Júlia disse, sentando ao lado dela. Só tô cansada. Ana respondeu. Júlia não pareceu convencida. É por causa da sua mãe, né? Ana ficou em silêncio. Você já pensou em contar para alguém? Júlia continuou. Tipo, um adulto, sei lá. Ana soltou um leve riso sem humor. E o que isso ia mudar? Talvez alguém pudesse ajudar. Ana balançou a cabeça. Ninguém ajuda a gente. Júlia ficou quieta por um momento, mas depois falou com cuidado. E se você tentar, às vezes, só precisa da pessoa certa ouvir. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Ana pelo resto do dia. Só precisa da pessoa certa ouvir. Na volta para casa,
Ela decidiu fazer um caminho diferente. Em vez de ir direto, passou pelo centro, onde as ruas eram mais cheias, com lojas grandes, prédios altos e pessoas bem vestidas andando apressadas. Era um mundo distante do dela. Enquanto caminhava, Ana viu um homem elegante sentado em uma mesa externa de um café sofisticado. Ele parecia diferente não apenas pela roupa, mas pela postura calma, observando tudo ao redor com atenção. Ana parou por um instante. Não sabia exatamente por quê. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse algo mais. Sem perceber, ela se aproximou um pouco mais, segurando firme a mochila. Seu coração começou a bater mais rápido. E, naquele momento, sem saber que estava prestes a mudar tudo, Ana decidiu que talvez fosse hora de alguém ouvir. Ana ficou parada por alguns segundos diante do café, observando o homem de longe. O contraste entre aquele lugar e o mundo dela era quase desconfortável. Mesas limpas, pessoas bem vestidas, xícaras delicadas, risadas leves. Tudo parecia distante da realidade que ela conhecia. Ainda assim, algo naquele homem chamava sua atenção. Ele não estava mexendo no celular como os outros, nem parecia apressado. Apenas observava, como se realmente enxergasse o que estava ao redor. Ana respirou fundo. Só precisa da pessoa certa ouvir. As palavras de Júlia voltaram à sua mente. Ela deu um passo à frente, depois outro. Sentia o coração bater forte, as mãos levemente suadas. Não sabia exatamente o que ia dizer, só sabia que não podia continuar em silêncio. Quando se aproximou o suficiente, o homem percebeu sua presença e levantou o olhar. Seus olhos eram atentos, mas não duros. Havia curiosidade ali. Oi, Ana disse, com a voz baixa. Ele inclinou levemente a cabeça, mantendo a calma. Oi, posso te ajudar? Ana hesitou por um instante. Olhou para os lados, como se quisesse fugir, mas algo dentro dela a segurou ali. Eu só queria falar uma coisa. O homem apoiou a xícara na mesa, dando total atenção. Pode falar. Ana apertou a alça da mochila com mais força. As palavras ficaram presas por um segundo, mas então saíram simples, diretas, carregadas de tudo que ela vinha guardando. Minha mãe trabalha muito, mas o chefe não paga. O silêncio caiu entre os dois. O homem não respondeu imediatamente. Apenas observou o rosto da menina, tentando entender o peso por trás daquela frase. Não era uma reclamação comum. Era um pedido silencioso. Como assim ele não paga? Ele perguntou, com calma. Ana engoliu seco. Ele sempre diz que vai pagar depois, que teve problema, mas nunca paga tudo. Às vezes paga metade, às vezes nada. O homem franziu levemente a testa. E sua mãe continua trabalhando lá. Ela precisa. Ana respondeu rapidamente. A gente precisa do dinheiro, mesmo que não venha completo. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Qual é o nome da sua mãe? Ele perguntou. Marisa, Dona Marisa. E onde ela trabalha? Ana hesitou. Num hotel, Grand Easton. Ela limpa quartos. O homem assentiu devagar, como se estivesse guardando cada detalhe. E o nome do chefe Roberto? Ele que manda lá. O homem apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando as mãos. Você veio até aqui só para me contar isso? Ana deu de ombros, mas seus olhos mostravam algo mais profundo. Eu não sabia para quem falar. Ninguém escuta a gente. A resposta foi simples, mas carregava uma verdade pesada. O homem respirou fundo, olhando para a menina com mais atenção agora. Qual é o seu nome, Ana Clara? Ele estendeu a mão, com um gesto gentil. Prazer. Ana Clara. Meu nome é Ricardo. Ela olhou para a mão dele por um segundo antes de apertá-la. Um pouco tímida.
Prazer. Ricardo sorriu de leve. Você foi muito corajosa de vir falar comigo. Ana não respondeu. Apenas desviou o olhar. Você acredita em mudança? Ana, ele perguntou. Ela pensou por um momento. Eu acho que às vezes precisa de alguém fazer alguma coisa. Ricardo assentiu, lentamente. Você está certa. Ele fez um gesto para o garçom. Pediu algo rapidamente e depois voltou a olhar para ela. Você já almoçou? Ana negou com a cabeça. Então você vai comer comigo? Ela arregalou levemente os olhos. Não precisa. Eu sei que não precisa. Ele disse com calma. Mas eu quero. Alguns minutos depois, um prato simples foi colocado à frente dela. Ana olhou para a comida como se não soubesse se podia tocar. Pode comer, Ricardo disse. Ela começou devagar, ainda desconfiada, mas a fome falou mais alto. Cada garfada parecia aliviar não só o estômago, mas também algo dentro dela, enquanto ela comia. Ricardo pegou o celular discretamente e enviou uma mensagem. Verifique o Hotel Grand Easton. Quero todas as informações sobre gestão, pagamentos e funcionários. Urgente. Ele guardou o celular e voltou sua atenção para Ana. Você disse que ninguém escuta vocês. Ele falou, com voz mais firme. Mas agora alguém está ouvindo. Ana levantou o olhar. Surpresa. De verdade, Ricardo manteve o olhar fixo nela. De verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real. Você vai fazer alguma coisa? Ela perguntou. Ricardo não respondeu imediatamente. Apenas observou a expressão dela, uma mistura de esperança e medo de se decepcionar de novo. Eu vou descobrir a verdade. Ele disse por fim. E, se tudo for como você disse, isso vai mudar. Ana sentiu algo diferente dentro do peito. Não era certeza ainda, mas era mais do que ela tinha sentido em muito tempo. Talvez, pela primeira vez, alguém realmente estivesse ouvindo. Depois que Ana terminou de comer, o tempo pareceu desacelerar ao redor deles. O movimento do café continuava o mesmo. As pessoas seguiam conversando, rindo, vivendo suas rotinas, mas, para Ricardo, algo havia mudado. Aquela frase simples não saía da cabeça dele. Minha mãe trabalha muito, mas o chefe não paga. Ele observou Ana por mais alguns segundos, como se quisesse ter certeza de que não havia exagero, de que não era apenas uma percepção infantil, mas os olhos dela não mentiam. Havia cansaço ali, havia verdade. Você precisa ir para casa agora? Ele perguntou. Ana assentiu. Minha mãe chega tarde, mas eu tenho que estar lá. Ricardo fez um leve aceno com a cabeça. Certo, mas antes, ele tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Se alguma coisa acontecer, ou se você precisar falar comigo de novo, você pode usar esse número, pode pedir ajuda a alguém para ligar. Ana pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo valioso demais. Obrigada. Não precisa agradecer ainda. Ele respondeu com um sorriso discreto. A gente ainda vai conversar de novo. Ela guardou o cartão na mochila e se levantou. Você vai mesmo ver isso? Ela perguntou, com cautela. Ricardo manteve o olhar firme. Eu não faço promessas vazias. Ana assentiu, respirou fundo e saiu. Mas, enquanto caminhava pela rua, algo dentro dela parecia diferente. Não era alegria, ainda não. Mas também não era mais só tristeza. Era expectativa. Assim que Ana desapareceu na multidão, o semblante de Ricardo mudou. A leveza deu lugar a uma expressão séria, focada. Ele pegou o celular novamente e fez uma ligação. Carlos, disse assim que a chamada foi atendida. Sim, senhor Ricardo. Eu quero um relatório completo sobre o Grand Easton Hotel. Hoje o assistente respondeu, surpreso. É algo urgente. Ricardo olhou para frente, os olhos fixos em um ponto distante. Funcionários sem pagamento. Possível exploração.
Quero tudo contratos, histórico financeiro, denúncias, nome dos responsáveis. Carlos ficou em silêncio por um segundo. Entendido. Vou começar agora. E mais uma coisa. Ricardo continuou. Quero conversar com alguns funcionários. Discretamente. Sem chamar atenção. Vou organizar isso. Ricardo desligou. Ele não era um homem impulsivo. Durante anos, construiu seu império tomando decisões calculadas, analisando riscos, estudando cada movimento. Mas havia algo naquele caso que não parecia apenas um número ou uma oportunidade. Parecia pessoal. Enquanto isso, no Grand Easton Hotel, Dona Marisa já estava no terceiro andar, empurrando um carrinho cheio de produtos de limpeza. O corredor era longo, silencioso, com portas fechadas de ambos os lados. Ela parou diante de um quarto, respirou fundo e entrou. O cheiro forte de produtos químicos tomou conta do ambiente enquanto ela começava a trabalhar. Trocar lençóis, limpar banheiro, arrumar cada detalhe como se tudo tivesse que parecer perfeito. Mas seu corpo já não acompanhava mais o ritmo que exigiam dela. Marisa, uma voz ecoou pelo corredor. Ela saiu do quarto rapidamente. Sim, era uma colega de trabalho. Patrícia, com o rosto preocupado. O Roberto tá chamando todo mundo lá embaixo. Marisa franziu a testa. Agora. As duas trocaram um olhar antes de descerem juntas. No salão dos funcionários. Alguns já estavam reunidos. O clima era tenso. Sussurros, olhares desconfiados. Poucos segundos depois, Roberto entrou. Ele caminhava com segurança, como alguém acostumado a ter controle. Parou diante de todos, cruzando os braços. Bom, vou ser direto, ele disse, com voz firme. Essa semana tivemos alguns problemas financeiros. Um murmúrio se espalhou. De novo, alguém sussurrou. Roberto ignorou. Então os pagamentos vão ser adiados mais uma vez. O silêncio que veio depois foi pesado. Marisa sentiu o coração apertar. Patrícia deu um passo à frente. Mas já faz semanas. Roberto a interrompeu com um olhar frio. Quem não estiver satisfeito. A porta está aberta. Ninguém respondeu. Marisa olhou ao redor. Rostos cansados, olhares baixos, mãos inquietas. Todos sabiam que aquilo estava errado, mas também sabiam que sair dali significava não ter nada. Roberto continuou, e eu espero mais produtividade. Temos muitos quartos acumulados. Ele virou as costas e saiu, como se aquilo fosse normal. O silêncio permaneceu por alguns segundos, até que alguém suspirou fundo. Isso não pode continuar. Mas ninguém sabia o que fazer. Marisa fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de tudo aquilo. Ela pensou em Ana. Pensou no olhar da filha na noite anterior. Pensou na pergunta que não queria responder. Ele pagou hoje e, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela começou a mudar. Não era coragem ainda, mas já não era só medo. Naquela mesma noite, Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando para uma pilha de documentos que acabara de receber. Carlos estava em pé diante dele. Confirmamos irregularidades. O assistente disse: atrasos frequentes de pagamento, contratos mal definidos, denúncias antigas que nunca foram investigadas a fundo. Ricardo folheava os papéis, cada página reforçando o que já suspeitava. E os funcionários, com medo, a maioria depende desse trabalho. Poucos se atrevem a falar. Ricardo fechou o arquivo lentamente. Então, é exatamente como ela disse. Ele se levantou. O que vamos fazer? Carlos perguntou. Ricardo caminhou até a janela, observando a cidade iluminada. Seus olhos estavam diferentes agora, mais firmes, mais decididos. Amanhã, ele disse, com voz baixa, mas carregada de autoridade. Eu vou pessoalmente até lá. Carlos assentiu. Entendido.
Ricardo continuou olhando para fora, mas sua mente já estava um passo à frente. Porque, dessa vez, alguém ia agir. Na manhã seguinte, o Grand Easton Hotel parecia exatamente como sempre. Hóspedes entrando e saindo, malas sendo carregadas, recepcionistas sorrindo atrás do balcão. Para quem observava de fora, tudo parecia funcionar perfeitamente. Mas nos bastidores, a história era outra. Dona Marisa já estava no trabalho desde cedo. O carrinho de limpeza rangia levemente enquanto ela o empurrava pelo corredor do quarto andar. Cada passo era pesado. As mãos ainda doíam do dia anterior. E o corpo parecia implorar por descanso. Mas ela continuava. Não havia escolha. Enquanto trocava os lençóis de um quarto recém-desocupado, ouviu duas colegas conversando no corredor. Você viu, disse Patrícia, em voz baixa. Vi o que, respondeu outra funcionária. Tem gente diferente perguntando sobre a empresa. Marisa parou por um instante, prestando atenção. Quem perguntou a outra? Não sei. Dois homens de terno. Estavam conversando com o pessoal da recepção. A segunda mulher soltou um suspiro. Será que finalmente alguém vai investigar? Patrícia respondeu quase num sussurro. Eu duvido. Essas coisas nunca mudam. Marisa voltou ao trabalho, mas aquelas palavras ficaram na cabeça dela. Gente diferente perguntando. Ela tentou afastar o pensamento. Não queria criar esperança à toa. Na recepção do hotel, dois homens conversavam calmamente com o gerente administrativo. Eram enviados de Ricardo, mas ninguém ali sabia disso. Um deles, Eduardo, mantinha a voz educada. Estamos apenas coletando algumas informações sobre a gestão de funcionários. O gerente parecia desconfortável. Tudo aqui funciona dentro das regras. Eduardo sorriu discretamente. Ótimo. Então não haverá problema em compartilhar os registros de pagamento. O gerente hesitou. Esses documentos precisam de autorização. Eduardo abriu uma pasta e mostrou um documento. Já temos autorização. O clima mudou imediatamente. Enquanto isso, no escritório principal do hotel, Roberto caminhava de um lado para o outro, visivelmente irritado. Quem são esses caras? Ele perguntou a um supervisor. Disseram que estão verificando alguns registros. Roberto bateu a mão na mesa. Verificando o quê? Isso é um hotel, não um banco. O supervisor engoliu seco. Talvez seja só uma inspeção. Roberto respirou fundo, tentando recuperar o controle. Então resolva isso. Algumas horas depois, Eduardo e o colega estavam sentados em uma pequena sala revisando documentos. O que encontraram confirmava tudo: pagamentos incompletos, salários atrasados, horas extras nunca registradas. Eduardo pegou o telefone. Carlos, encontramos várias irregularidades. Muito mais do que esperávamos. Do outro lado da linha, Carlos respondeu imediatamente. O senhor Ricardo já está a caminho. Eduardo levantou os olhos. Ele vem pessoalmente? Sim, no terceiro andar. Marisa continuava trabalhando sem saber de nada. Ela limpava o banheiro de um quarto quando Patrícia entrou correndo. Marisa, que foi? Tem alguma coisa acontecendo lá embaixo? Marisa levantou o olhar. O quê? Um homem muito importante chegou, com seguranças. Marisa franziu a testa. E daí Patrícia aproximou-se mais. Estão dizendo que ele é um empresário muito rico. Marisa voltou a esfregar a pia. Isso não muda nada pra gente. Mas, naquele mesmo momento, no saguão do hotel, as portas de vidro se abriram. Ricardo Almeida entrou. Ele caminhava com calma, acompanhado por Carlos e dois seguranças. Não havia pressa em seus passos, apenas confiança. Alguns funcionários olharam discretamente. Outros fingiram não perceber. Ricardo parou no centro do saguão e observou o ambiente. Cada detalhe, cada movimento. Carlos se aproximou.
Confirmamos tudo. A situação é pior do que imaginávamos. Ricardo assentiu. E o responsável? Está no escritório. Ricardo começou a caminhar. Então vamos conversar. Minutos depois, a porta do escritório de Roberto se abriu sem aviso. Roberto levantou o olhar. Irritado. Quem? A frase morreu antes de terminar. Ricardo entrou com calma, seguido por Carlos. Roberto ficou em silêncio por um segundo, tentando entender quem era aquele homem. Posso ajudar? Perguntou, tentando manter a postura. Ricardo observou a sala antes de responder. Depende. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Você reconhece esses documentos? Roberto olhou rapidamente. Seu rosto endureceu. E quem é você? Ricardo respondeu com tranquilidade. Alguém que veio fazer uma pergunta simples. Ele se inclinou levemente para frente. Por que você não paga seus funcionários? O silêncio que tomou conta da sala foi pesado. Roberto tentou rir. Isso é ridículo. Ricardo não reagiu. Temos registros de salários atrasados, horas extras não pagas e contratos manipulados. Roberto cruzou os braços. Funcionários reclamam de tudo. Ricardo manteve o olhar fixo. Uma menina me contou outra história. Roberto franziu a testa. Menina. Ricardo respondeu calmamente. A filha de uma das suas funcionárias. Roberto soltou um suspiro irritado. Criança falando besteira. Ricardo ficou em silêncio por um momento, mas quando falou novamente, sua voz estava mais firme. Então vamos descobrir quem está dizendo a verdade. E, naquele instante, Roberto percebeu que aquela conversa estava longe de terminar. A tensão dentro do escritório era quase palpável. Roberto tentou manter a postura, mas havia algo no olhar de Ricardo que não permitia mentiras fáceis. Não era apenas um empresário comum. Era alguém acostumado a lidar com verdades. E a expô-las. Eu não tenho obrigação de explicar minha gestão para você, Roberto disse, tentando recuperar o controle. Ricardo não levantou a voz. Não precisava. Você tem obrigação de explicar para a lei e para as pessoas que trabalham aqui. Carlos deu um passo à frente e abriu outra pasta, espalhando alguns documentos sobre a mesa. Esses registros mostram pagamentos inconsistentes há meses, ele disse. E temos depoimentos. Roberto riu, mas o riso era forçado. Depoimentos de quem? Funcionários frustrados. Ricardo inclinou levemente a cabeça. Você quer que eles falem na sua frente? O silêncio caiu novamente. Roberto não respondeu. Ricardo então virou-se para Carlos. Chame todos. Minutos depois, o salão dos funcionários estava cheio. O clima era pesado, carregado de expectativa e medo. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Marisa estava entre eles, com o coração acelerado. Quem é esse homem? Alguém sussurrou. Não sei, mas parece sério, respondeu o outro. Ricardo entrou no salão com calma, seguido por Carlos. Roberto veio logo atrás, visivelmente irritado. Ricardo parou no centro da sala, olhando para todos. Bom dia. Ninguém respondeu. Ele continuou. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando há meses sem receber corretamente. Os olhares começaram a se levantar. Alguns se entreolharam. Mas o medo ainda estava ali. Roberto cruzou os braços. Isso é absurdo, ele disse. Eles recebem sim. Ricardo ignorou. Eu não estou aqui para criar problemas. Estou aqui para resolver um... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os funcionários, mas eu preciso que alguém fale a verdade. O silêncio se estendeu. Marisa sentiu o coração bater forte. Ela olhou ao redor. Viu o medo nos olhos dos colegas. Viu a hesitação. E, por um momento, pensou em ficar quieta. Como sempre.
Mas então, a imagem de Ana veio à sua mente. A pergunta: o chefe pagou hoje? Marisa respirou fundo e deu um passo à frente. Eu falo. Todos se viraram para ela. Roberto estreitou os olhos. Marisa, pensa bem no que você vai dizer. A ameaça estava clara. Mas, dessa vez, algo dentro dela não recuou. Ela olhou diretamente para Ricardo. Ele não paga, disse, com a voz firme, apesar do tremor leve. Já faz semanas que a gente recebe menos do que deveria. Às vezes nada. Um murmúrio percorreu a sala. Patrícia também deu um passo à frente. É verdade. Outro funcionário levantou a voz. Comigo também. E outro. E mais um. Como uma represa que finalmente se rompe. As vozes começaram a surgir. Eu tenho 3 meses de atraso. Eu fiz horas extras que nunca apareceram no pagamento. Ele sempre promete, mas nunca cumpre. Roberto levantou a voz. Chega, mas... Dessa vez, ninguém se calou. Ricardo observava tudo em silêncio, deixando que a verdade se mostrasse sozinha. Depois de alguns segundos, ele levantou a mão. O barulho diminuiu. Ele olhou para Roberto. Você ainda quer dizer que isso não é verdade? Roberto estava sem palavras por um instante. Seu rosto estava tenso, o controle escapando. Eles estão exagerando, ele disse por fim. Ricardo deu um pequeno passo à frente. Não, eles estavam com medo. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era um silêncio de submissão, era um silêncio de mudança. Ricardo virou-se novamente para os funcionários. A partir de agora, ninguém aqui vai ser punido por falar. Marisa sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Mas ainda havia uma pergunta no ar. O que aconteceria agora? Ricardo olhou para Carlos. Prepare tudo. Carlos assentiu. Ricardo então voltou-se para todos. Hoje, isso acaba. E, pela primeira vez, parecia que realmente ia acabar. O silêncio que se seguiu às palavras de Ricardo não era mais o mesmo de antes. Já não havia apenas medo ali. Havia expectativa, uma tensão diferente. Como se todos estivessem à beira de algo que nunca tinham vivido. Ricardo permaneceu no centro da sala por alguns segundos, observando cada rosto. Ele via o cansaço, a desconfiança, mas também via algo começando a surgir, uma esperança tímida, ainda insegura. Roberto tentou recuperar o controle mais uma vez. Isso não vai dar em nada, ele disse, com um tom mais baixo, mas ainda carregado de arrogância. Essas pessoas precisam desse trabalho. Ricardo virou o rosto lentamente em direção a ele. E você precisa deles, respondeu com calma. Carlos já organizava alguns documentos ao lado, falando ao telefone em voz baixa, alinhando os próximos passos. Equipe jurídica a caminho. Sim. Agora, Ricardo voltou a falar, desta vez direcionando-se a todos. Eu já tenho provas suficientes para levar isso adiante legalmente. Mas antes disso, há algo que precisa ser resolvido imediatamente. Ele fez uma pausa curta. Os salários de vocês. Um burburinho percorreu a sala. Marisa apertou as mãos, sentindo o coração acelerar. Carlos, Ricardo disse, sem desviar o olhar dos funcionários. Quanto tempo para regularizar tudo? Carlos respondeu com objetividade. Se iniciarmos agora, conseguimos levantar os valores completos em algumas horas. Ricardo assentiu. Então comece. Roberto deu um passo à frente, nervoso. Você não pode simplesmente entrar aqui, e Ricardo o interrompeu, mas sem elevar a voz. Eu posso, sim. O olhar dele era firme, inabalável. Porque, a partir deste momento, essa empresa está sob investigação formal. E, dependendo do que encontrarmos, sob nova administração. O rosto de Roberto perdeu a cor por um instante. Você está blefando, ele disse.
mas sua voz já não tinha a mesma força. Ricardo não respondeu diretamente. Apenas fez um gesto sutil para Carlos, que imediatamente mostrou mais documentos, contratos, autorizações. Não era blefe, era real. O peso da situação caiu sobre o ambiente como uma verdade impossível de ignorar. Alguns funcionários começaram a se olhar, incrédulos. Isso quer dizer que a gente vai receber alguém? Perguntou. Ricardo respondeu sem hesitar. Sim, tudo o que é devido. Marisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas dessa vez, ela não tentou esconder. Patrícia segurou o braço dela. Você tá ouvindo isso? Marisa apenas assentiu, sem conseguir falar. Ricardo continuou. E mais do que isso, vocês vão ter a escolha de continuar trabalhando aqui, sob condições justas, ou seguir para outras oportunidades que nós vamos ajudar a oferecer. Um dos funcionários deu um passo à frente. Por que? Ele perguntou. Por que você está fazendo isso por nós? Ricardo ficou em silêncio por um instante. Então respondeu, com simplicidade, porque alguém teve coragem de falar. Marisa fechou os olhos por um segundo. Ela sabia exatamente quem era. Algumas horas depois, o clima dentro do hotel já era completamente diferente. Advogados, auditores e novos gestores começavam a circular pelos corredores. Documentos eram revisados, sistemas eram abertos, números finalmente sendo expostos. Roberto estava isolado em uma sala, acompanhado por representantes legais. O homem que antes parecia intocável, agora estava em silêncio, confrontado com tudo o que tentou esconder. Enquanto isso, no salão dos funcionários, Carlos organizava os pagamentos. Cada um de vocês será chamado para conferir os valores. Ele explicou. Tudo será feito com transparência. Quando chamaram o nome de Marisa, suas pernas pareceram pesar. Ela caminhou devagar até a mesa. Carlos olhou para ela com respeito. Dona Marisa. Certo, sim. Ele girou o monitor em direção a ela. Aqui estão todos os valores devidos, incluindo horas extras e correções. Marisa levou a mão à boca. O número era maior do que ela imaginava. Muito maior. Isso tudo? Ela perguntou, quase sem voz. Carlos assentiu. Tudo. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu trabalhei tanto e achei que nunca ia ver isso. Carlos respondeu com calma. Agora você está vendo. Marisa assinou os documentos com mãos trêmulas. Quando se afastou, Patrícia a abraçou. Conseguimos. Marisa finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de alívio. No fim da tarde, Ricardo observava tudo de longe, mantendo a postura discreta que sempre teve. Para ele, aquilo não era sobre aparecer. Era sobre fazer o que precisava ser feito. Carlos se aproximou. Tudo está em andamento. Pagamentos sendo realizados. Processo legal iniciado. E já temos opções para reestruturação do hotel. Ricardo assentiu. E os funcionários aliviados. Ainda um pouco incrédulos, mas confiantes. Ricardo olhou ao redor mais uma vez. Bom, ele respirou fundo. Agora falta uma coisa. Carlos entendeu imediatamente. A menina. Ricardo deu um leve sorriso. Sim, porque, no fundo, tudo aquilo tinha começado com uma voz pequena, que se recusou a ficar em silêncio. Naquela noite, a chuva não voltou. O céu estava limpo, e o ar parecia mais leve, como se a própria cidade tivesse decidido respirar diferente. No pequeno barraco onde Ana Clara morava, a luz da cozinha estava acesa, mas, dessa vez, havia algo novo sobre a mesa. Sacolas, comida de verdade. Ana estava parada diante da mesa, ainda tentando entender. Arroz, feijão, frutas, pão fresco, coisas simples para muitos.
mas que para ela pareciam quase irreais. Mãe, de onde veio tudo isso? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Dona Marisa estava ao lado, segurando um envelope nas mãos. Seus olhos ainda estavam vermelhos, não de tristeza, mas de algo que Ana nunca tinha visto antes com tanta intensidade. Alívio. Filha, Marisa começou, a voz falhando um pouco. Hoje, a gente recebeu tudo. Ana franziu a testa. Tudo o quê? Marisa respirou fundo e estendeu o envelope. O dinheiro que estavam devendo, todo esse tempo. Ana pegou o envelope com cuidado, como se tivesse medo de que desaparecesse, mas, como Marisa deu um pequeno sorriso, ainda emocionada, apareceu alguém lá no trabalho, alguém que viu o que estava acontecendo. Ana sentiu o coração acelerar. Um homem, alto, calmo, chamado Ricardo. Marisa arregalou os olhos. Você conhece ele? Ana ficou em silêncio por um segundo. E então, um sorriso tímido surgiu. Eu falei com ele ontem. Marisa levou a mão à boca. Surpresa. Você... O quê? Eu contei para ele que você trabalha muito e que não estavam pagando. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante. Marisa olhava para a filha como se estivesse vendo algo que nunca tinha percebido completamente. Você fez isso por mim? Ana deu de ombros, um pouco envergonhada. Eu só não queria mais ficar quieta. Marisa se aproximou lentamente e então a abraçou, forte, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Obrigada, minha filha, ela sussurrou. Ana fechou os olhos, sentindo algo dentro dela finalmente se acalmar. No dia seguinte, Ana voltou à escola, mas tudo parecia diferente. Ela caminhava mais leve, não porque os problemas tinham desaparecido completamente, mas porque agora ela sabia que algo podia mudar. No intervalo, Júlia correu até ela. E aí? Você falou com alguém? Ana sorriu. Falei. E... Ana olhou para ela por um segundo. Antes de responder, funcionou. Júlia arregalou os olhos. Sério? Ana assentiu. Minha mãe recebeu tudo. E agora as coisas vão ser diferentes. Júlia ficou em silêncio por um instante, tentando processar. Caramba, então você estava certa. Ana deu um leve sorriso. Às vezes, só precisa da pessoa certa ouvir. Mais tarde, ao sair da escola, Ana viu um carro parado do outro lado da rua. Não era um carro comum daquele bairro. Era discreto, mas claramente diferente. A porta se abriu e Ricardo saiu. Ele olhou ao redor, até encontrar Ana. Ela parou por um instante, surpresa. Ele caminhou até ela com calma. Oi, Ana Clara. Ela sorriu. Oi, como sua mãe está? Bem. Muito bem. Ricardo assentiu. Fico feliz. Houve um pequeno silêncio, mas não era desconfortável. Era tranquilo. Eu queria te dizer uma coisa. Ricardo continuou. Ana esperou. Você fez algo que muita gente não tem coragem de fazer. Ela olhou para o chão por um segundo. Eu só falei a verdade. Ricardo sorriu de leve. E isso já é muito mais do que a maioria faz. Ele tirou algo do bolso, um novo cartão, mas diferente do anterior. Se algum dia você precisar, ou se quiser estudar mais, crescer, aprender, você pode me procurar. Eu vou te ajudar. Ana pegou o cartão, segurando com cuidado. Obrigada. Ricardo fez um leve aceno com a cabeça. Mas lembre-se de uma coisa. Ela levantou o olhar. Você não precisa esperar alguém como eu para fazer a coisa certa. A mudança começou com você. Ana ficou em silêncio, sentindo cada palavra. Ricardo então deu um passo para trás. Cuide bem da sua mãe. Vou cuidar. Ele entrou no carro, que logo se afastou. Ana ficou parada por alguns segundos, olhando até o carro desaparecer. Depois, respirou fundo e começou a caminhar para casa. Naquela noite,
Mãe e filha jantaram juntas, rindo, conversando como não faziam há muito tempo. O cansaço ainda existia, os desafios também, mas havia algo novo entre elas. Esperança. Antes de dormir, Ana se deitou e olhou para o teto, como na noite anterior, mas dessa vez, seus pensamentos eram diferentes. Ela não repetiu a mesma frase. Não pensou na injustiça, pensou na mudança, porque agora ela sabia que uma voz pequena, quando decide não se calar, pode ecoar mais longe do que qualquer silêncio. E que, às vezes, tudo o que o mundo precisa é de alguém que tenha coragem de dizer a verdade.